livro de Mateus, capítulo 36 e 39, que diz: seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e, começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então esse é o versículo que eu quero deixar para a meditação dos irmãos nesse nosso primeiro encontro, né, aqui nesse devocional de oração, nessa oração da manhã, aqui na Rádio Novas de Paz. Então que os irmãos peguem esse versículo, né, e vejam, né, o que Jesus disse: contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Então que tenhamos muito isso no nosso coração, na nossa mente, em dizer que seja feito a tua vontade, Senhor, e não a minha. Então, no momento mais angustiante da vida de Jesus, o vemos orando, né, para que fosse feita a sua vontade. Não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. Isto ocorreu lá no Getsêmani, quando se aproximava o tempo da crucificação, né, e demonstra uma confiança inabalável no caráter de Deus. Então, quando estamos passando, quem não está passando por um momento difícil em sua vida? Quem não está? A gente vê aí, quando encontra nas igrejas, nos círculos de oração, todo mundo, né, apresentando sua família, apresentando uma causa ao Senhor. E muitas vezes erramos e pecamos porque queremos que Deus faça a nossa vontade. Mas, meu Deus, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assim. E Deus conhece o nosso coração, né? Mas temos que estar em mente e dizer: meu Deus, que seja feito a tua vontade e não a minha. Mas e você está disposto a entender e aceitar a vontade de Deus na sua vida? Então ore com convicção. Vamos orar nesse momento, né, com convicção, para que Deus faça a vontade dele e não a nossa, né? E continuar falando sobre esse versículo, né, nem mesmo os discípulos, né, os seus amigos mais íntimos, entenderam a gravidade daquele instante, né, e tudo o que Jesus estava sentindo no mais profundo da alma. Ele carregaria o pecado da humanidade e receberia todo o castigo de Deus. Além de tudo isso, ficou só, pois os seus amigos não conseguiram vigiar e orar com ele. Ainda assim, diante do desejo de que o Pai passasse dele aquele cálice, por 3 vezes orou, para que não fosse feita a sua vontade, e sim a vontade do Pai. E se em algum momento você está se sentindo sozinho, porque não tem um amigo para orar com você, não tem um familiar para orar com você, para lhe apoiar, mas lembre dessa passagem que Jesus, ele pediu, ele estava com os amigos dele, pediu para que orassem, para que vigiassem, mas eles não se dispuseram a fazer isso e deixaram Jesus sozinho. Mas ele orou sim, orou ao Pai, né, pediu para que fosse feito a vontade do Pai. Né, e consegue imaginar a profundidade dessa postura do coração de Jesus? É uma pergunta que eu faço a você, né, se você consegue imaginar a profundidade dessa postura, né, do coração de Jesus. O que nos aconteceria se ele não tivesse sido obediente até a morte de cruz? Diante dos nossos próprios desafios e até do abandono, conseguimos fazer a mesma oração? É isso que eu pergunto a você também, né? Diante do abandono, diante de uma situação grave de saúde, diante de um problema de família grave também, você está disposto a isso? Né? Consideramos a nossa vontade abaixo da vontade de Deus? Ou queremos fazer, como eu falei aqui anteriormente, da nossa vontade? Não, meu Deus, mas eu quero que seja assim. Senhor, eu quero tanto isso. Né? Faz dessa forma. Não, vamos hoje, né, aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento nesse versículo e dizer: Senhor, que a nossa oração hoje, Senhor, seja feita a tua vontade, e faça de coração, meu irmão. Convido você agora, né, esse momento, tirar alguns momentos, uns 10 minutinhos aí de oração. Vamos juntos orar ao Senhor, clamar ao Senhor com essa multidão que está ouvindo agora e acompanhando a Rádio Novas de Paz, né, e você fazer essa oração junto conosco e dizer: Senhor, que seja feito a tua vontade e não a minha vontade.